Então, vamos lá falar de função do primeiro grau, né? Eu coloquei aqui, ó, a nossa equação geral da função do primeiro grau, que ela é do tipo f de x é igual a ax mais b. Lembrando que entre a e x tem sempre uma multiplicação oculta, né? E esse f aqui, ó, ele tá representando a função, quer dizer que isso aqui está em função de x, né? E o x aqui, ó, ele desenvolve um papel de variável, ou seja, é o valor que vai variar. E esse x que está aqui entre parênteses é o mesmo x que está aqui na nossa equação, tá? Coloquei aqui, ó, um exemplo, né? Função de x igual a 2x menos 6. Então, como o f de x a gente pode igualar a zero para poder encontrar o valor da nossa variável x, eu já escrevi aqui, ó, f de x é igual a zero, igual a 2x menos 6, né? Então, só organizando a equação, eu coloquei 2x menos 6 igual a zero. O importante é lembrar que x é raiz dessa equação, ou seja, ele vai admitir aqui um valor que vai tornar essa equação verdadeira, que vai deixá-la de fato igual a zero, tá? Então, eu coloquei aqui um outro lembretinho ainda, né? Que y é igual a f de x, que é igual a zero, tá? Então, aqui eu ainda poderia escrever como y igual a 2x menos 6, tá? Então, f de x, 0 e y são iguais aqui, desenvolvem o mesmo papel na nossa equação, ok? Agora, vamos relembrar aqui um pouquinho como que é resolvendo essa equação, né? Essa funçãozinha aqui, que vai, na verdade, primeiramente, nós vamos estudar uma equação do primeiro grau. Então, para encontrar o valor da variável x, nós temos que primeiro praticar um isolamento. 2 vezes x igual, do lado de lá eu já tenho zero. O menos 6 vai para lá como mais 6. Então, agora eu vou resolver aqui. 2x é igual a 0 mais 6, 6. Como o 2 está multiplicando x, vai passar para lá com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, quem vem dividindo é o 2. 6 dividido para 2 é 3. Então, a gente descobre aqui, ó, a raiz da nossa equação, né? Aqui em cima nós falamos sobre raiz, ó. X é igual a 3, ou seja, na nossa equação, depois quando a gente for fazer o gráfico, a gente vai ver que o gráfico, a nossa reta, ela vai cortar o eixo x exatamente no valor 3, tá? E por que também é chamado de raiz? Porque é o único valor que, substituindo aqui, ó, vai tornar essa igualdade zero. Então, vamos fazer aqui uma prova real, só para vocês confirmarem aí. Então, eu vou colocar lá 2. No lugar do x, eu vou substituir por 3, que a gente já conhece esse valor, né? E menos 6 igual a zero. Então, 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6 é zero. Então, 0 é igual a zero e é o que torna isso aqui verdade, né? Então, como o 3 é o valor que a variável x admitiu, a gente chama ele de raiz, tá? Nós tiramos aqui uma prova real para poder, então, evidenciar qual é o objetivo da gente ter essa variável na função, tá? Então, ou seja, quando eu tenho a variável aqui, que eu ainda não conheço quem é a raiz, a gente chama de função de x. Então, 2x menos 6 está em função de x. Para eu descobrir o valor da variável, eu igualo a zero, tá? E aí, a gente descobre, então, o valor da raiz, ok? Agora, vamos ver aqui, então, como que fica nós graficando isso daí. Então, aqui, reparem que eu chamei de y, né? O que a gente tem que relembrar? Que o par ordenado, ele é formado por x e por y, sempre nessa ordem, né? Respectivamente. Primeiro vem o valor de x, depois o valor de y. No plano cartesiano, nós temos aqui, então, as duas retas, né? A abscissa é ordenada, uma é x, a outra é y, tá? E aí, então, depois que a gente substituir, fazer todas as funções em x, nós vamos ter o y, né? Nós vamos colocar aqui os pares ordenados e localizá-los no gráfico. Então, é sempre esse roteirinho, tá? Aqui, ó, para x, eu vou pegar um intervalo de menos 2 até 2. Então, 5 pontos aí para a gente poder analisar o nosso gráfico. São suficientes para a gente poder observar aqui, tá? Então, vamos lá, ó.
Como eu chamei o x de menos 2 aqui nessa primeira linha, então o que significa que na minha função eu vou substituir aonde apareceu o x por menos 2. Então, 2 que multiplica menos 2, menos 6. Por que eu coloquei entre parênteses? Para lembrar que na multiplicação ocorre regra de sinal, tá? Na segunda linha, se eu chamei o x de menos 1, eu vou substituir na minha função todo o x que aparecer por menos 1, tá? Então, vai ficar 2 vezes menos 1, coloquei entre parênteses por conta do negativo, para também lembrar de fazer regrinha de sinal, menos 6. Agora, aqui na terceira linha, eu chamei o meu x de 0. Então, aonde aparecer x na minha equação, eu vou substituir por 0. Aqui, na minha quarta linha, eu chamei o meu x de 1. Então, onde aparecer o x na minha equação, eu vou substituir por 1. E a última linha aqui, eu, então, chamei o meu x de 2. Aonde aparecer x na minha equação, eu vou substituir por 2. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver cada uma dessas equações, tá? Lembrando que o f de menos 2, o f de menos 1, o f de 0, o f de 1 e o f de 2 também pode ser 0 ou y. Nesse caso aqui, nós vamos focar em y, para poder já formar o par ordenado, tá? Mas isso é só nomenclatura. Não muda o desenvolvimento do exercício, ok? Então, aqui, 2 vezes menos 2. Então, mais com menos, menos, né? Vamos fazer aqui em cima. 2 vezes 2, 4. Menos 6, 4. Menos 4 menos 6 é menos 10, né? Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 6, menos 2, menos 6, menos 8. 2 vezes 0 é 0. Então, aqui, quem nos resta é o próprio menos 6. 2 vezes 1 é 2. Menos 6, então, eu devo 6. Paguei 2, eu fico devendo 4. Então, sinais diferentes, né? A gente subtrai o menor do maior e conserva o sinal do maior, tá? 2 vezes 2 é 4. Menos 6, menos 2. Tá bom? Então, aqui, ó, nós já resolvemos. Tá? Quem tem dificuldade, não consegue fazer um cálculo mental como nós fizemos, pode usar um rascunho, tá? E desenvolver o passo a passo. O importante é chegar aqui nos valores de y, ó. Agora, nós vamos montar os pares ordenados. Então, nessa primeira linha, o meu x vale menos 2 e eu descobri o meu y que vale menos 10. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Na segunda linha, o meu x vale menos 1, o meu y vale menos 8. Na terceira linha, o meu x vale 0 e o meu y vale menos 6. Na quarta linha, o meu x vale 1 e o meu y menos 4. Na quinta linha, o meu x vale 2 e o meu y vale menos 2, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, 5 pares ordenados que serão pontos aqui no nosso plano cartesiano, tá? Vamos lá no nosso primeiro ponto. O primeiro ponto, ele tem valor menos 2 em x, então tá aqui, ó, na reta x o menos 2. E menos 10 em y, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui com a minha régua, né, pra localizar bonitinho. E eu descubro que o meu primeiro ponto tá aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é o meu primeiro ponto. Segundo, menos 1 em x, menos 8 em y. Terceiro ponto, 0 em x, então não tem nada na nossa reta x. E tem menos 6 em y, então ele fica exatamente em cima do gráfico, né, da reta y. 1 em x e menos 4 em y. 1 em x e menos 4 em y. Aqui o nosso último ponto é 2 em x, menos 2 em y. Então, se a gente reparar, ó, os nossos pontos eles já estão alinhados, né? O que confirma que é uma equação do primeiro grau, porque o maior grau para x é 1, né? Ou seja, a nossa equação vai ter uma única raiz, como nós vimos aqui, ó. O único valor que satisfaça essa equação, então ela é chamada de primeiro grau por esse motivo, e toda equação do primeiro grau é uma reta, tá? Então, a gente pega uma régua aqui, ó, e a gente alinha esses pontos, tá bom? Como a gente descobriu aqui, ó, que a nossa raiz é 3, se a gente observar o nosso gráfico, ele corta o eixo
x exatamente no ponto 3, né? 3 e 0, ó. Então, significa que quando eu escrevo a minha equação, y é igual a 2x menos 6, e eu falo que isso aqui é zero, né, ó, como a gente chamou aqui de zero. Eu só organizei a equação, tá vendo, ó? Eu escrevi assim, né, pra gente poder resolver, tá? Então, ou seja, eu nomeei o y como zero. Então, a gente vê que nesse par ordenado, o y já é zero. E aí, eu descobri quando eu resolvi que o x é 3. Então, exatamente nesse ponto, nesse par ordenado, é onde o nosso gráfico tem que cortar o eixo x. Então, eu provo aqui, ó, que a resolução está correta, que 3 realmente é raiz da equação quando eu grafico, tá? E reparem que a gente não precisou resolver aqui, né, para poder chegar no ponto 3 e 0, tá? Então, isso aqui torna também uma prova real da nossa resolução, tá bom?